Bem-vindo! Nessa aula nós vamos conhecer a estrutura de funcionamento da ferramenta Grafana, o que ele pode fazer, o que ele não faz. O Grafana é uma ferramenta de visualização de dados, então ele tem representações gráficas e representações alfanuméricas de dados. Fora isso, ele também pode fazer as transformações desses dados, fazendo cálculos estatísticos ou alterando grandezas. Uma coisa muito importante que o Grafana também pode fazer é alertas sobre padrões de valores identificados. Você pode visualizar alertas dentro da própria plataforma, como nós vimos na parte de alerting da aula anterior, e nós também podemos enviar por e-mail utilizando os Notification Channels, que permitem um sistema de notificação. No caso, como nós estamos trabalhando com o dashboard para os ABICs, nós não temos essas opções de visualização direta na plataforma e envio por e-mail, mas por indicação. É possível fazer sim, mas a indicação de boas práticas, nesse caso aqui que eu estou passando para vocês, é que você não duplique as responsabilidades. Você não precisa de duas ferramentas fazendo alertas ou triggers e notificações ou actions de notificação, como é o caso que nós temos nos ABICs. Voltando um pouco sobre a parte de visualização de dados, o Grafana tem diversos painéis para mostrar de formas gráficas ou então simplesmente mostrar um texto ou valor. E as transformações, o Grafana pode transformar cálculos estatísticos, nós vamos fazer alguns testes. Então você tem uma lista de dados e você pega a média desses dados todos. Isso é possível com o Grafana. E a alteração de grandezas, o Grafana pode pegar um dado em um formato e você falar que quer mostrar em um formato de grandeza maior ou menor. Como um exemplo clássico, nós temos a estrutura de megabits, gigabits, por exemplo. Uma coisa importantíssima é a hierarquia de elementos do Grafana. Eu indico fortemente que você retorne até esse slide, que os slides estão disponíveis no treinamento, e revise isso depois que você terminar essa aula. Tanto é que eu até coloco essa tela novamente no final da nossa aula. Vamos ler então, de baixo para cima, nós temos aqui na nossa esquerda em inglês e aqui à direita em português, porque o Grafana não tem uma tradução. Então deixei aqui para ficar mais claro o entendimento na direita e aqui na esquerda para nós podermos navegar corretamente na ferramenta. Então, de baixo para cima, nós temos os data sources, que são nossas fontes de dados. Eles podem alimentar queries, que vão ser perguntas a esses data sources. Data source, me traz, por favor, a lista do uso da CPU do meu host XPTO. Então ele vai trazer o dado via essa pergunta que é a query, essas pesquisas aqui como eu traduzi. Então nós vamos ter as fontes de dados com pesquisas em cima delas. E essas pesquisas retornam esses dados para os nossos annotations, que é uma ferramenta de anotações, nós vamos conhecer mais para frente. Variáveis, que são importantes para que nós possamos flexibilizar os nossos dashboards, que são as nossas telas de monitoração. E o mais importante, o que nós vamos mais usar, os panels. O panel é toda representação gráfica que é demonstrada em uma tela. Então eu posso ter um painel com uma lista de todas as triggers alertadas dos ABICs no momento. Eu posso ter um painel com um gráfico de histórico de uso da CPU nos últimos 30 dias. São só configurações dos data sources com as nossas queries que são representadas por esses panels, que são os nossos painéis. Um grupo de panels
vai estar formando a nossa visualização do dashboard. Voltando um pouquinho, nós vamos ver que os painels também têm as alert rules, ou as regras de alerta. Não para o ambiente especificamente dos Zabbix. Como eu já comentei, a ferramenta dos Zabbix já tem a estrutura de triggers e de notificações. Mas caso você tenha um dashboard, por exemplo, de um banco de dados, ou de uma ferramenta como um Prometheus, você pode criar dentro de cada panel, para aquela query, ou para várias queries, um panel suporta mais de uma query, um alert rule, ou uma regra de alerta. Essa regra de alerta vai ser quem vai alertar. Então, isso é muito importante entender, porque uma alert rule pertence a um panel, para que você possa criar corretamente e saber aonde estão suas regras de alerta. Mais uma vez, pegando a estrutura maior de dashboards aqui, vários dashboards podem ser organizados em pastas, em folders, tá? E essas folders pertencem a uma organização, ou uma organization, ou ainda, como nós falamos muito dentro do Grafana, que é a forma que está escrito, as orgs. Então, uma org tem folders específicas para ela, com dashboards específicos para ela, tá? Isso é bem importante. Mas você não precisa se preocupar tanto com a org nesse momento. Ela é uma estrutura que nós vamos conhecer um pouco mais para frente. Mas é extremamente importante entender que embaixo da organização eu posso colocar isso tudo. E por último, a plataforma, que é a nossa estrutura do Grafana, tá? Então a nossa parte mãe, que vai ser justamente o nosso site web, que nós já fizemos a instalação e configuração anteriormente. O Grafana utiliza data sources. Isso é uma coisa muito importante. Data sources são fontes de dados. Que fontes de dados são essas? Nós podemos ter diversos bancos de dados, como por exemplo os nossos clássicos bancos de dados relacionais, como MySQL ou PostgreSQL, e ainda alguns bancos de dados não relacionais, como por exemplo o Elasticsearch. Fora isso, existem fontes de dados específicas para ferramentas, geralmente integradas por interfaces de programação, como por exemplo os Zabbix, o GLPI ou até mesmo o Prometheus. Nesse caso desse treinamento, nós vamos trabalhar com os Zabbix e nós vamos fazer uma visualização de dados também em cima de MySQL e PostgreSQL usando os Zabbix. O Grafana não guarda dados do Data Sources. Cada pesquisa ou atualização de um dashboard é uma série de novas queries. Isso é uma coisa muito importante para se tomar cuidado. Caso você tenha um MySQL ou um PostgreSQL que tem um limite de conexões, isso pode estourar o limite de conexões dependendo da quantidade de usuários que você tem. Um exemplo é caso você tenha um dashboard com, por exemplo, 20 painéis, cada um desses painéis tem apenas uma query, são 20 queries que você vai fazer para esse PostgreSQL ou esse MySQL cada vez que o usuário apertar um refresh na página ou um F5 para atualizar a página. Ele vai fazer todas as consultas novamente. Então é uma coisa importante para se entender como funciona a atualização do Grafana. E em alguns casos, no máximo, pode ocorrer de um data source fazer cache dessas informações. Um exemplo disso, na atual data de gravação desse vídeo, desse treinamento, o plugin dos Zabbix está na sua versão 4. E essa versão 4 tem uma estrutura que faz cache das informações que vêm dos Zabbix, para diminuir o impacto nas consultas. Data sources são acessados por queries. Como eu mostrei na estrutura completa, cada data source é acessado por uma query que nós vamos criar dentro do nosso panel.
Então, uma query é uma pesquisa de dados. Cada query, cada pesquisa é uma expressão ou conjunto de seleções para filtrar os dados do data source. Um exemplo é no caso do MySQL e do PostgreSQL, onde nós temos as queries, são os nossos selects. Nós temos no Prometheus a estrutura da PromQL. No Elasticsearch nós usamos queries usando a sintaxe do Lucene. Quem não conhece, o Lucene é a ferramenta que é a base do Elasticsearch. Então nós fazemos queries do tipo Lucene para o Elasticsearch para buscar esses dados. No caso dos Zabbix, nós temos uma seleção de filtro em caixas, que nós vamos conhecer bem nas próximas aulas. E no GLPI também são seleções de filtro de caixas, que é a forma como o plugin trabalha. Via de regra, cada query do Grafana usa 3 informações básicas para ser representada. Essa é uma das melhores dicas e é uma das coisas mais importantes para se entender no Grafana. Os plugins que nós vamos entender mais para frente de panels, de painéis, como por exemplo o painel de gráfico pizza, o painel de gráfico barra, o painel de lista de logs. Nós precisamos sempre entender que a estrutura básica de entendimento é sempre criada em volta desses 3 dados. Primeiramente a métrica, que é o nome da propriedade que eu estou representando. Por exemplo, no caso do plugin dos Zabbix, seria utilização de CPU. O valor, que é a referência dessa propriedade que nós definimos na métrica, por exemplo, 60%. E o tempo é a pesquisa dos dados. Então, se eu peguei a minha CPU nos últimos, por exemplo, o intervalo de coleta dos Zabbix é de 5 em 5 minutos, e eu peguei os últimos 5 minutos, ou seja, meu timer é 5 minutos, eu vou ter uma métrica de CPU com um valor de 60%. Se eu pegar um timer dos últimos 15 minutos, eu vou pegar 3 valores, isso é o que nós chamamos de time series, que vai estar aqui na nossa CPU. Então eu posso ter 60 e antes, 10 minutos atrás, que a coleta é a cada 5 minutos no nosso exemplo. Então na última coleta é 60%, 5 minutos antes vamos dizer que temos 55%, e 5 minutos antes vamos dizer que temos 70%. Então ele vai trazer essa série de tempo para nós. Queries alimentam panels, como eu acabei de dar o exemplo. A visualização vai pegar os dados de métrica, valor e tempo e vai alimentar um panel. Esse panel pode ser um gráfico pizza, pode ser um gráfico geral, pode ser simplesmente uma ilustração e uma escrita alfanumérica do dado. Os panels, então, são representações desses dados. Nós vamos usar ele como fonte de informação, os resultados de uma ou mais queries. Então nós podemos usar mais de uma query para alimentar um panel. Nós vamos ver exemplos disso mais para frente na aula. E nós temos diversas visualizações: gráfico, valor, medidor, que é a nossa gauge, né? Simplesmente um print de um texto, ou então uma lista numa tabela. Nós podemos usar muitas visualizações. E essas visualizações, cada uma delas vai ter sua opção específica. São várias. Nós vamos ver exemplos disso nas próximas aulas. As visualizações elas podem conter links de navegação internos ou externos. Então, nós podemos colocar pequenos links. E nós podemos também, isso aqui é importante que a gente vai ver, que é a forma com que nós evitamos retrabalho, que é automação por repetição. Nós podemos colocar com base em um dado, repetir várias vezes. Então eu não preciso criar um gráfico para entrada e saída da minha... Vamos dizer que nós temos um switch de 24 portas. Nós não precisamos criar um gráfico de entrada e saída para uma porta, depois duplica e
reconfigura, duplica e reconfigura. Nós podemos colocar uma automatização por repetição para cada uma das portas. Então nós criamos apenas uma visualização e falamos que ela deve ser repetida, nesse caso do nosso switch, 24 vezes. Nós vamos aprender isso na prática. Painels juntos formam dashboards. Então um dashboard é uma tela que consolida diferentes representações de dados com um tema em comum. Aqui fica uma dica importantíssima. Isso é uma soft skill, como nós chamamos. É uma técnica um pouco mais de decisão de quem está criando. Tente sempre colocar seu dashboard com um tema em comum. Não tente misturar informação demais em um dashboard só para caber na tela. Isso é uma coisa que normalmente vai fazer com que os seus usuários não entendam o que está acontecendo. E até você mesmo ignore algumas coisas do dashboard que são menos importantes. Um dashboard pode conter vários painels de diferentes tipos. Então posso ter várias identificações de pizza, várias identificações de gráfico temporal, algumas tabelas. Os painels, eles podem ser organizados por linhas. Então nós vamos aprender que as rows, como a gente chama, elas também suportam a automação por repetição. Então nós podemos repetir grupos de painels de acordo com a automação de repetição das linhas. Então nós podemos organizar nosso dashboard e até deixar ele escondido, se por acaso algum conjunto de dados dos nossos painels não é usado sempre. Isso é bem parecido com um relatório. Nós vamos ver isso mais para frente. Os dashboards suportam a utilização de variáveis. Essas variáveis vão servir para automatizar e ou organizar tópicos em queries de forma dinâmica, bem como para poder fazer essa automação por repetição dos rows das painels funcionarem. Então é aqui que está a mágica. Nós definimos variáveis. Essas variáveis nós vamos ver que elas são criadas por queries. E aí esse resultado da query é o que nós vamos repetir várias vezes. E nós podemos forçar cada um dos nossos painels e rows a utilizarem essa repetição para cada um dos valores nesse grupo de nossas variáveis. As queries, elas alimentam alerts de painels e annotation que pertencem a dashboard. Esse é um tema um pouquinho mais avançado, mas que na minha opinião deve ser conhecido por todos. Não é muito usado, mas deve ser conhecido. Os alerts são alertas para limites ou thresholds, como nós chamamos, são limites, de acordo com os dados retornados por uma query. Então, por exemplo, se por acaso você tiver adquirido esse treinamento sem ser foco com os ABICs, os ABICs têm uma ferramenta de trigger. Então, eu faço uma teste, por exemplo, eu fiz uma coleta nesse momento do valor de uso da CPU do meu equipamento. Daqui a 5 minutos eu faço de novo essa pergunta. Daqui mais 5 minutos eu faço de novo essa pergunta. A cada 5 minutos eu tenho a nossa informação do valor da CPU de um equipamento. E eu crio um limite ou um threshold que vai me ilustrar qual é o meu limite. Minha CPU não pode passar de 90%. Então, se na primeira coleta eu coletei 80%, tudo tranquilo. Se eu coletei 70% na segunda métrica, tranquilo também. Se daqui mais 5 minutos eu coletei 91%, eu tenho que disparar um alerta ou uma trigger nos ABICs. E aqui nos alerts do Grafana também vai funcionar assim, sem o uso dos ABICs. Esses alerts eles podem ser enviados por e-mail e também visualizados dentro da seção específica do Grafana Web que nós vimos na aula anterior. Uma excelente opção de uso desses alerts é caso você esteja usando, por exemplo, um data source de banco de dados ou um data source que não tem suporte, ou seja, sua fonte de dados ela não cria alertas para você.
Então o Grafana permite que você faça isso. Uma opção que é bem ignorada, a maioria da galera que eu conheço, pelo menos, que utiliza a integração com os Zabbix, não usa muito, e isso é uma coisa bem cultural, eu diria, é o Annotations. São anotações ou avisos em determinado ponto e espaço de tempo de uma query. Isso a gente vai ver com calma, que é uma coisa que eu quero até trazer nesse treinamento para as pessoas que tiverem investido, que é uma opção importante. Ela é pouco usada pelas equipes de monitoração, mas ela é extremamente importante para equipes técnicas que usam a ferramenta do Grafana. Então, o que eu vou poder fazer? Eu estou analisando um incidente, um problema de acesso da minha rede, por exemplo, para determinado ambiente. Então, eu tenho, por exemplo, um conjunto de equipamentos, um switch, um firewall, um servidor que atende a minha aplicação. Eu quero entender o que está acontecendo. Eu posso selecionar um determinado ponto e espaço dentro do meu dashboard e esse ponto e espaço ficar marcado em todos os painels naquele período. É uma coisa bem de análise que nós vamos ver mais para frente e vamos entender como é legal de usar para poder fazer análise de incidentes em tempo real. Os dashboards também podem usar uma query para pesquisar um data source, eventos e fazer correlação e apresentação do tempo. Uma vez que você investiu nesse treinamento para conhecer sobre Grafana com Zabbix, eu vou mostrar que você pode colocar automaticamente dentro do seu painel o período que aconteceu uma trigger. Então você tem um gráfico das últimas 24 horas de uso da CPU de um equipamento. E durante um determinado período daquele gráfico, aconteceu uma trigger, falando que o CPU ficou acima de 90%. Então o que vai acontecer? O gráfico fica destacado naquele ponto. É uma funcionalidade que eu vejo poucas pessoas realmente utilizarem em seus dashboards e que é uma funcionalidade muito legal para estar acompanhando realmente o que está acontecendo no ambiente. Dashboards podem ser organizados em folders ou pastas, pastas de agrupamento de diversos dashboards. E mais uma vez a dica que eu já tinha comentado anteriormente, que é organizar por tema ou por organização de acesso. Nós vamos aprender mais para frente na parte de manutenção da ferramenta e nós podemos usar as folders para organização de permissões. Então, determinados usuários têm acesso para leitura ou para escrita dentro de uma determinada folder, tá? Que é justamente essa parte aqui. Folders podem ter acessos restritos e organizados por permissões, por usuários e grupos. Grupos dentro do Grafana, como eu já comentei, são os teams. E essa é uma das formas de criar controle de acesso sem o Grafana Enterprise, uma vez que o Grafana Enterprise, que é a versão paga do Grafana, tem opção de criar estruturas de organização melhores, tá bom? Organizations são estruturas para multi-tenant. Essa aqui é uma palavra que muita gente não vai conhecer. Multi-tenant é quando você quer separar a sua estrutura para vários clientes diferentes. Essa é a melhor forma e a forma mais simples, apesar de um pouco grosseira, de explicar multi-tenant. Então, eu posso ter uma org, que nós chamamos no Grafana, é uma organização virtual com data sources e dashboards exclusivos para usuários exclusivamente cadastrados na mesma. Sendo que o usuário pode ter acesso a mais de uma org, mas caso você queira organizar, vamos dizer que você é um provedor e tem diversos clientes grandes, você pode colocar um org para cada um dos seus clientes. É um pouquinho complicado de configurar quando você tem ambientes muito grandes, porque cada org você tem que reconfigurar todos os data sources e ter todos os dashboards recriados, tá? Então
é uma estrutura que depende de uma certa organização. Eu não indico o uso de orgs se você não tiver uma estrutura de automação bem definida. Essa automação pode ser tanto usando ferramentas que o Grafana chama de provisionamento, como pode ser também ferramentas que o Grafana chama de API. Mais uma vez, como eu já tinha comentado, a nossa estrutura. Então nós vamos ter as organizations, nós temos embaixo nossas organizations que estão na nossa plataforma as folders, cada folder vai ter o seu dashboard. Um dashboard é formado por panels, variáveis e annotations. Os panels é tudo aquilo que a gente vê. As variáveis, elas automam e organizam a criação de panels. As annotations, elas fazem com que nós possamos criar análises em cima do nosso dashboard. E para que esses panels, variáveis e annotations funcionem, nós precisamos de queries em data sources. Sendo que, para o caso dos panels, nós podemos criar regras de alertas para criar thresholds, ou seja, limiares que avisem para a gente de algum problema que aconteceu ou de algum limiar que foi estourado. Essa é a estrutura de funcionamento do Grafana. Esses são os nossos primeiros passos. A minha dica é, depois que você já estiver fazendo o restante do curso, volte até essa aula. Ela é uma aula muito importante para que a sua cabeça possa entender toda a estrutura do Grafana, como é que ele pode te atender melhor. Muito obrigado!